minutos, porque a galera está chegando do trabalho, hoje é sexta-feira, enfim. E aqui é o espaço que a gente tem para se falar, para se ver, a cervejinha do final da tarde, como diz o Rodrigo. Mas hoje, excepcionalmente, nós vamos começar no horário, né, em respeito às professoras, estagiárias também, daqui a pouco alguém tem um compromisso depois. Bem, o meu nome é Karina Santana Ferreira, eu sou quilombola, do Quilombo Coxilha Negra, e sou estudante da FURG, do curso de Educação do Campo, e fui presenteada com esse projeto, é o Quilombo Literário, que foi um grande presente, eu acho que está sendo para todas e todos nós, né? Esse projeto lindíssimo, que a gente vai descobrindo coisas, nos descobrindo nossa história. E é um projeto onde a gente, em cada encontro, lê um conto literário escrito por mulheres negras e depois abre a roda para discussão. Hoje nós vamos brindar. Éder, abre a tua câmera. Hoje nós vamos ter o Éder, né, que vai... O Éder é um bolsista também desse projeto, e ele vai estar nos mostrando aqui, falando um pouco sobre o estágio dele no curso de agroecologia, que é de suma importância para os quilombolas, né? E tem 3 convidadas aí que depois vão estar se apresentando. Vai funcionar assim hoje. Eu já me apresentei, né? Já disse que sou bolsista. O Rodrigo vai falar um pouquinho sobre o projeto. Nós vamos ler o conto. E aí, para quem nunca participou, funciona assim. No conto, o Rodrigo projeta aqui, e aí cada pessoa, a partir de se sentir à vontade, lê um pedacinho, um parágrafo. E aí nós vamos lendo, depois discutimos o conto, que é um texto, e as meninas vão falar, né, as convidadas do Éder. Então, nós vamos ler o conto, as meninas vão falar, a Isabel, a Catiúce e a Vivian. Eu gostaria de informar, então, que a Catiúce vai falar em primeiro, porque ela tem um compromisso a seguir, e aí depois abrimos para a roda de conversa. Então, vou passar para o Rodrigo, também está falando, né, desse projeto que foi pensado por ele, no Campus Carreiros ainda, e aí podemos ler o conto. Uma boa noite para nós. Oi, gente, boa noite. Rodrigo falando. Minha internet caiu bem na hora que a coisas, né, como é sempre assim, na hora que a Karina começou a falar. A Karina está identificada ali como Kailane. Karina entrou com o nome da tua irmã de novo. Mas é a Karina, nossa estudante de Educação do Campo. Queria dar as boas-vindas, agradecer por esse público maravilhoso, né, que vem prestigiar essa nossa atividade aí. E hoje é mais especial ainda, né, porque a gente tem a apresentação de estágio, essa roda mediada pelo Éder, que representa, né, a sua apresentação das atividades de estágio, um fim de um ciclo aí, né, de bacharel, nosso futuro agroecólogo. Então, falar muito rapidamente mesmo do projeto, tá, e dizer que esse projeto Quilombo Literário, ele parte da literatura para o mundo, né, para o mundo real, assim, a gente é um espaço de encontro de pessoas, um espaço de acolhimento, de convivência, né, de troca de experiências, para muito além da literatura, isso que eu queria dizer, né, que a gente traz os textos, faz as discussões, as leituras, né, amplia o público leitor de literatura negra, de autores negros, mas o objetivo é mais se encontrar, conversar, poder discutir, poder trocar aí experiências, vivências. E é aberto para todos, né? E a gente está, assim, muito feliz que com essa situação, né, do virtual, pelo menos a gente está conseguindo ampliar mais do que nunca os horizontes do projeto, que é um projeto recente,
chegou no campus da FURG de São Lourenço, que é o lugar de onde a gente fala, né? FURG Campus de São Lourenço. Chegou ano passado, quando eu cheguei como professor aqui também, e estou muito feliz assim, de ter essas pessoas como a Karine e o Éder por perto, tocando de fato o projeto, certo? Protagonizando aí esse processo. Valeu, gente. Sejam muito bem-vindos, então, ao extremo sul aqui, né? Que tá um friozinho já. As noites bem mais frias do ano estão acontecendo agora, pelo jeito. E vamos lá, vamos aquecer a nossa noite, então. Deixo com o Éder, por favor. Vocês estão me enxergando aí, que a internet está meio ruim? Estão me enxergando? Então, não, eu queria agradecer a presença de todos, né? O meu nome é Éder Ribeiro Fonseca, né? Eu sou quilombola, eu sou do quilombo Voiovira, aqui no interior de Pelotas. Sou estudante de agroecologia, estou me formando, né? Se Deus permitir aí, terça-feira é a minha defesa, é do TCC, né? E essa roda, né, o estágio ele é obrigatório, só que a defesa não é, né? Mas eu fiz questão de defender, porque é um tema importante, né? Eu milito no movimento quilombola faz mais de 15 anos, então a gente, né, a gente sempre tenta colocar, né, a agroecologia quilombola em evidência, né? Porque ela é invisível no cenário, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo. Então, eu fiz questão de colocar e de escrever no meu estágio, no meu relatório, né, a questão antirracista dentro da agroecologia, né? Então, essa invisibilidade, né, do nosso povo ainda. E a gente sabe que a agroecologia, ela perpassa pelas comunidades negras, né, rurais. Sem as comunidades negras rurais indígenas, isso não existia, né, a agroecologia no Brasil. A gente sabe, né, que a agroecologia ela tem um protagonismo importante nos quilombos, né? Então, e a gente não enxerga isso. No meu curso eu não enxerguei isso, né? Eu não enxerguei escritoras, artigos negros falando sobre agroecologia, né? Então, isso me incomodava muito, né? Então, essa é a minha função como eu sou um militante, então essa é a minha função, né? De lutar por essa causa. E antes disso, eu queria agradecer, né? Antes de eu ler o conto, eu queria agradecer ao professor Rodrigo, né? Que eu pude fazer o estágio no Quilombo Literário, que eu sou bolsista também dele, em função da pandemia, mas queria agradecer também o professor Eduardo Guatimozin, né, a Ana Paula, que é da Praia, a Karina, a professora Elisa, que foram fundamental para mim fazer o estágio e para mim estar me formando esse ano ainda. Então eu queria agradecer essas pessoas que estão me assistindo aí, né. E então a gente vai ler o conto, acho que o Rodrigo vai colocar o conto aí para a gente ler, né, e depois a gente vai passar para a roda de conversa com as minhas convidadas, né? Eu não vou apresentar elas vão se apresentar, né? Porque elas são minhas parceiras aí na luta, né? Então eu vou deixar para elas, né? Mas não sei, Rodrigo, aí passa a bola para ti, tu que está guiando o conto, né? Para a gente começar a ler. Uma boa noite, Catiúcia. Chegou. Boa noite, Catiúcia. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então o conto, né? Eu vou ler um pedaço aí depois o pessoal segue, né? O conto é Os Donos das Terras e das Aves do Mar, é de Cecília Aparecida Pereira. É boca de noite, né? Um canto de pássaro habita a estrada. Cabana dormindo, criança fugindo de dentro do mundo, para os sonhos nascidos. Em todas as noites, sozinhas na mata, quando o sol vai embora e o brilho dá lugar à clareira, o lugar, menino do dormindo e anjo negrinho. Na quietude do sono, lua clareia o lugar. Não, me perdi aqui. Na quietude do sono, só sabe sonhar. E sonha com pássaros que habitam a estrada. Tá mexendo.
cantam para ele canção de deninar. A noite é mamãe, que eu embalo nos braços até ele nanar. O brilho da lua é o cheiro das matas. Perdi a conexão aqui. Pode deixar que eu sigo, Éder. Perdi a conexão. São manos travessos que o querem acordar. Bichos em festa, saindo de dentro da noite. São vigias da vida, que protegem o lugar. E quando o Rei Sol, que é pai do menino, o vem despertar, o príncipe do sonho já se levantou, correndo de encontro ao mundo, do mundo que é seu, porque ele é Tibério, é senhor das terras, é dono do mar, é príncipe das matas, é criança travessa. Pode subir um pouquinho, que até eu consigo. Vou ver se eu consigo ler. Uma poesia em prosa. Não, os raios do sol revelam. Sim. Eu só disse que o texto é uma poesia em prosa, me parece, né? Tá, desculpa. Eu achei que... Os raios do sol o revelam. Na vida diurna é menino peralta. Na noite silêncio é um querubim. Jamais em sua infância ele fez sossegar seu instinto traquinas. Foram dias de farra, de diabruras e de correria. De lá para cá e de cá para lá. Eita vida, hein, Tibério? Cedinho, cedinho, corria ao curral para ver os bezerros mamarem. E subia nas árvores para roubar-lhes os frutos. Nadava no rio e corria num embalo louco na estrada. Atirava pedras com seu estilingue, xingava Pedrinho. Tadinho, era todo magrinho de pele fininha. Mas Tibério é forte. Conhece os caminhos que vão para o mar. Conhece os animais, as árvores e os outros negrinhos que com ele vão para a mata brincar. Conhece os pais e os avós dos meninos. Conhece Dona Rosa, do Prado, patroa da Preta Babaça. Preta Babaça foi quem ensinou ao menino as músicas de sua terra, que é muito longe, ele nem podia imaginar. Mas à noite, nos sonhos, ele vai até a casa da Preta Babaça, na terra distante. A Preta disse que o mar é calunga, que o amor é luzolo, que as danças são sagradas como o candomblé, que a terra é odara, que a alma é Fimbo. Deus é Olorum. E o menino sabe todas as coisas da odara da Preta Babaça. Porque todos os dias, quando a mãe noite o vem embalar, ele viaja ligeiro para bem longe do mar. E se alguém entrar na cabana, vai ver o rosto do anjo sorrindo, pois Tibério está longe. Está em outro lugar. Ele atravessa o mar rindo. Ele atravessa o mar Calunga e vai até as terras da Preta Babaça levar as lembranças para os povos de lá. É órfão o menino, por isso a noite e o sol o vieram adotar. A Preta Babaça... Subiu um pouco demais, Vivian. A Preta Babaça é sua madrinha. Desce um pouquinho, por favor. A Preta Babaça é a sua madrinha. É quem lhe ensina as coisas de longe do mar e de longe do céu. Ela lhe ensinou a rezar, mas não é como a reza da Dona Rosa do Prado e do Padre Vigário, como o menino costuma falar.
É reza profunda, é reza de fimbo, é reza que só o menino e a preta babaça sabem rezar. É canto que leva Tibério até as terras que estão distantes do mar. É a madrinha também que sabe contar histórias bonitas. Por isso, Tibério, Jacinto, Januário, Ana, Pedrinho, o que tem a pele fininha, Rosinha e Anita, neguinha, magrinha, cabelo pretinho e de brilho triste no olhar, se sentam à tarde na frente da casa da Dona Rosa do Prado, para ouvirem as histórias da velha preta babaça. Cada história batuta de gente que era muito valente, de homens ligeiros e inteligentes. Pedrinho e Rosinha. Desculpa. Vai, Gil, imagina, vai. Pedrinho e Rosinha são os donos da casa. As outras crianças eram amigos de Tibério que vinham ouvir a madrinha contar histórias com a permissão da Dona Rosa do Prado, senhora tão devotada com seus santos quanto a velha babaça com os seus orixás. A história mais aplaudida era aquela do negro Alau. Que negro valente, que pedra 90, pensava Tibério. Ele era muito forte, concluía Anita, negrinha magrinha. Esse tal Alau, narrava a velha, no tempo em que os navios negreiros chegaram, e ela teve que interromper a história para explicar a Tibério o que eram esses tais navios negreiros. Ela conta que foram as embarcações que levaram os negros de sua terra a outros lugares e que trouxeram os antepassados dela e de todos os outros negros para cá e para lugares que ela mesma não conhecia. E conta todas as desgraças dos homens, mulheres, velhos e crianças que foram atirados no mar para servirem de alimento para os peixes. Anita deixa cair as lágrimas e começa a soluçar. Tibério tem pena dela porque ela era muito magrinha, mal conseguia andar. Todas as outras crianças riam dela, mas ela chora pelos seres humanos que morreram no mar. Ele aperta as mãos dela. Não chora não, Anita. Nós somos os donos das terras e somos também os donos do mar, porque existem negros espalhados em todas as terras e aqueles que foram morar no fundo do mar. Não é verdade, madrinha? Sim, Tibério. E foi assim que negro Alau veio parar por essas matas. O menino pensa em Alau, pensa no fundo do mar. Agora, ele sabe que o mar Calunga é sua casa também. E por essa razão, quando à noite ele o atravessa, não tem medo. Ele conhece todas as pessoas que foram para o mar. Ele sabe que os peixes que devoraram os negros viraram negros também. Tibério crê nisso. Então ele quer que à noite, quando ele atravessar o oceano, as crianças que estejam no fundo o vejam e saibam que elas também são donas das terras, assim como ele é dono das águas. Ele cruza o oceano silenciosamente, para não despertar os velhos, as mulheres e os homens que dormem. As crianças não, porque elas o esperam passar por lá todas as noites, e lá do fundo lhe assinam. Ele assina também e pede licença para poder passar. E todas as vezes os guias negrinhos que moram no mar acompanham Tibério. Quando o dia amanhece, os meninos marinhos, que são protetores na terra, não voltam para as águas. Cabulo e Peralta são os guias de Tibério. Menino Tibério tem o corpo fechado pelas rezas de Fimbo e pelos orixás da preta babaça. Os outros negrinhos, com o raiar do dia, se incorporam ao mar.
Tibério, Tibério, acorda! São os raios de sol que o estão a chamar. A preta babaça contou a história do negro Alau. Eita, pedra 90. Por isso Tibério gostava tanto daquelas histórias onde os heróis eram pessoas como ele, Ana, Jacinto, Januário e até mesmo Anita, negrinha magrinha. Depois do jantar, Tibério voltava para sua cabana no meio da mata. Tibério é sozinho. É filho da noite e dos raios de sol. E quando a noite chega, ele faz oração, se deita na esteira e viaja em busca do mar. Tibério conta a seus camaradas que a vida da gente da terra é tão diferente da do povo do mar. Os meninos ouvem as histórias de Tibério. Eles não conhecem os povos da terra. Os negros marinhos não sabem como é a dona Rosa do Prado, Rosinha e Pedrinho, que é branco, magrinho e de pele fininha. Os negros marinhos só conhecem os negros que moram no fundo do mar, e as crianças negras da terra que conseguem, como Tibério, cruzar o oceano e pedem licença para poder passar. Tibério conta para eles que Anita chorou, porque pensa que eles morreram. Ele também quer ir morar no mar, mas ele precisa cuidar de Anita, Jacinto, Januário, Ana e das outras crianças para que elas possam ser livres, como querem seus pássaros e como são os negros do mar. Que lindo, né? Acho que é mais ou menos a história do Éder mesmo. Catiúce. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Então, a primeira fala é com a Catiúce, e aí a Catiúce vai se apresentar, né? Nada melhor do que a gente mesmo se apresentar, falar de nós. Karina? Oi. Eu não sei, Katia, se chegou a ler o meu relatório, né? Não sei se a tua mãe te passou. Sim, ele passou. Não, então tranquilo. Então tá tudo dominado, Éder. Tá tudo dominado, então. Aqui é a mulherada em movimento. Não, eu descobri também que a Catiúcia e a Sônia têm uma matriz, né, do mesmo antepassado também, de Canguçu, segundo a Sônia, né? Sim. Bom, eu vou me apresentar, me desculpando, porque eu vou fazer minha apresentação e preciso sair do aula. Quando a mãe passou a data, ela se confundiu, ela acreditou que era outro dia, eu tenho aula daqui a pouquinho, mas depois eu gostaria, não sei se fica, eu estou vendo que está ficando gravado, se eu pudesse ter acesso à gravação, né, para poder ver o desdobramento desse diálogo, dessa desculpa, e outro dia também, eu posso voltar, retornar com mais calma também, se tiver uma outra oportunidade. Bem, meu nome é Catiúcia Ribeiro, eu sou do Rio Grande do Sul, né, sou de Pelotas, e há algum tempo eu moro no Rio, sou filósofa de formação, mestra em filosofia pelo Cefet, Rio de Janeiro, e atualmente concluído um doutorado em filosofia africana na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Sou coordenadora do Laboratório de Africologia e Estudos Ameríndios do Rio de Janeiro, também sou uma mulher preta quilombola, e da família dos ribeiros, assim, né? Então, esse daí que vem o nosso traço sanguíneo ancestral, como disse o Éder. Nessa relação, é uma relação que está presente aí há muito tempo. Eu li, e eu vou fazer uma avaliação a partir de como eu entendo, né, como eu faço uma avaliação a partir da perspectiva da filosofia africana, né, e como olhar para essa noção da agroecologia a partir de uma perspectiva ancorada nos princípios da população negra presente no território Brasil, né. O relatório, né,
o trabalho, o estágio, o relatório do estágio, ele tem uma ênfase muito forte nas perspectivas antirracistas, né, nesse universo agroecológico. Aliás, é algo muito potente, um trabalho que faça esse atravessamento racial, né, que determine e apresente, né, um outro traço de análise ancorada nas questões raciais, porque quando se fala de agroecologia no país, sempre tem um desenho, né, sempre tem um protótipo branco, sempre tem um protótipo ancorado na branquitude. Então, fica muito estigmatizado que essas perspectivas sempre são dadas às pessoas brancas. Então, quando nós retrazemos esse olhar com um atravessamento, né, com um recorte racial, né, nós trazemos outros elementos e outras visões sobre a agroecologia, perdão. Então, esse projeto ele é muito importante porque ele apresenta uma pesquisa sobre como a representação da branquitude ela tem uma incidência nas violências raciais na sociedade brasileira, que coloca a branquitude como um sistema hegemônico, e a partir disso não reconhece outras leituras, né? Então, esse projeto ele apresenta a partir do quilombo literário, né? Então, a pesquisa ela tem discussões que são discussões proporcionadas por envolvimento dos projetos das pessoas negras que tiveram contato, principalmente a partir desses referenciais de leitura, né, em formas de artigos, de contos e também diretamente na realização desses eventos virtuais, como tem uma afetação direta nessas perspectivas, né. Nesse contexto literário é importante também destacar que as narrativas estudadas, elas representam, de fato, as vivências presentes nos territórios africanos, né? Quando eu falo de territórios africanos, eu falo desses territórios recriados a partir dos africanos que chegam no Brasil e o seu corpo traz essas narrativas, traz essas leituras, traz a experiência geográfica de onde vieram, né? Então, apresenta essas vivências afro-brasileiras protagonizadas pelas próprias pessoas pretas dentro dessa dimensão real, como apresentam os autores, né? E também destaca que é um fator simbólico e político muito importante. Na filosofia africana, o que nós estamos tentando investigar dentro das narrativas filosóficas no Brasil é como os espaços construídos, os espaços territoriais construídos pelas pessoas negras, elas também trazem uma perspectiva simbólica, uma perspectiva política. Então, o relatório ele traz isso também, né, que ao mesmo tempo, na medida que rompe com essa história, né, essa história que coloca a cultura e a colonização do Brasil, também tem um processo que estrutura essas relações e acaba por fazer para criar um epistemicídio, né? A morte, a referência, a invisibilidade e o apagamento. Quando a gente está falando de epistemicídio, as pessoas automaticamente elas estão atreladas à morte, mas também à morte simbólica, a morte conceitual e a morte do reconhecimento mesmo, né? Então, acaba por invisibilizar e apagar a população negra como protagonistas dessa estrutura da agroecologia, né? E entendendo que nesse universo agroecológico, a exclusão dos negros também está pautada numa realidade de estrutura racial, né? E foi graças à participação de projetos como esse que eu consegui ter essa percepção, porque eu, de fato, confesso, sim, fico muito feliz do Éder trazer isso, porque eu ainda não tinha tido nenhum tipo de atravessamento, de entendimento da agroecologia. Às vezes é tão apresentada para nós dentro de uma estrutura ocidentalizada que nem sequer cai no campo dos nossos interesses, nem sequer cai no campo dos nossos entendimentos. Então, essa noção, ela é uma noção que se perde, e como esse trabalho ele consegue recriar e retrazer essa percepção, né? Já que a participação desse projeto, que eu pude perceber melhor essa percepção, era uma preocupação, essa é a preocupação, né? E como pelo envolvimento do movimento negro, do movimento quilombola, ganha essa dimensão e chega nas academias, assim, o quanto isso
essa atenção crítica ela é fundamental, né? Esse crivo crítico ele é importante para mudar essa narrativa em torno da agroecologia, né? Então, entendendo que as comunidades negras tradicionais, em especiais as comunidades de quilombo, e quando nós trazemos as comunidades de quilombo, nós podemos entender que essas são as filosofias que são construídas dentro dos territórios negros no Brasil. E a partir dessas filosofias construídas dentro desse território negro do Brasil, tem essa participação fundamental na construção desse conhecimento e na prática agroecológica. E aí, eu fiquei pensando, por exemplo, eu estudo filosofia antiga, né? O quanto essa relação com a ecologia, o quanto você entender quanto meio e estrutura ambiental, também pode estar presente nessa noção agroecológica. Então, como a gente vai dizer que a agroecologia não está para a população negra, se a população negra sempre teve essa responsabilidade com a ecologia, sempre teve essa responsabilidade com a natureza, né? E dentro das academias, por conta dessas estruturas epistêmicas, desse epistemicídio não aparece, né? Então, academicamente falando, eu reconheço ainda, né, a escassez de análises como essa, o quanto é importante aprofundar mais, e também que não há uma compreensão dessa ausência, né? Não dá uma compreensão como uma referência enquanto racismo epistêmico, que é isso que eu venho trazendo no epistemicídio, né? O quanto não há um reconhecimento simbólico, mas também não há um reconhecimento epistêmico. Então, é por isso que muitas das vezes foge às nossas percepções, né? E foge a esses estudos da literatura afro-brasileira contemporânea, né? Particularmente no gênero narrativo, o projeto de pesquisa ele propõe investigar, na perspectiva dos estudos decoloniais, as representações das violências raciais associadas a essa lógica da política cultural e sociocultural da branquitude, que denuncia essa prática excludente que tem predominância cultural nas raízes ocidentais na sociedade brasileira, né? Então, trata-se também de uma temática recorrente e presente nas esferas acadêmicas, né? Se pensar a partir das vivências, né, das vivências no estágio, eu vejo, em especial no quilombo literário, que contar uma história não eurocêntrica, contar uma narrativa não embranquecida, auxilia muito na desconstrução desses pilares que sustentam essas análises raciais. E é comum ouvir em debates entre pessoas negras e brancas que é preciso eliminar a categoria raça, né? Mas se nós eliminarmos essa categoria raça, automaticamente nós eliminamos o conceito do racismo e nós não trabalhamos com essas estruturas que de fato são fundamentais para compreender todos esses fenômenos que são esses fenômenos de exclusão frente a essa noção de mundo, né? E quanto o termo racismo, ele nos ajuda e ele expressa toda essa perversidade da manutenção, de reprodução, de apresentar uma agroecologia como uma perspectiva estruturalmente ocidental, né? Que alimenta essa prática e insere o antirracismo nos seus paradigmas. O que eu tenho para dizer para finalizar, porque eu já me estendi muito, é que eu fiquei muito feliz de dizer para o Éder continuar a falar sobre isso. Acho que a gente pode fazer uns ganchos com a filosofia africana, é fundamental. Eu já estou aqui pensando muita coisa, porque eu estou dizendo que eu trago a filosofia africana para pensar as experiências construídas nos territórios quilombolas e como essas experiências são fundamentais para a manutenção da sobrevivência da agroecologia, né? Entendendo como um espaço de produção não exclusivamente ocidental, mas de todos os corpos que desenvolveram essas técnicas e essas ciências de manutenção ecológica, né? Então, isso é extremamente fundamental. Obrigada. Obrigada, Catius. Não sei se tu lembra de mim, eu sou prima do Bi e da Andressa. Ah, de nome assim não lembro, guria. Karina! Vou falar para a Andressa, eu estava com a Andressa semana passada, eu estava em Porto Alegre, né, para participar de um evento em Gramado, frio, meu Deus, eu já estou desacostumada. Daí eu voltei essa semana, segunda-feira, daí eu estava com a Andressa, estava com meu querido, meu sobrinho, o Aguinho. Ai, que bom, que bom.
Sempre bom. Tô vendo vocês tudo encasacado, né? Todo mundo enrolado. Tá um friozão. Imagina, Pri, eu tô tirando onda, porque eu cheguei aqui e me pelei, né? Eu vim aqui na mãe, a mãe trabalhando em Salvador. Então, eu saí do sul e cheguei no aeroporto de Salvador me pelando, assim, porque eu cheguei cheia de roupa. Mas obrigada pelo convite e contem sempre comigo. Muito obrigado, Catiúcia. Obrigada, Catiúcia. Eu vou pedir licença para me retirar, que a minha aula começa em 10 minutos, né? Aí eu preciso abrir a sala para os alunos, mas obrigada, viu? E sempre que precisar, uma pena, né, a gente não ter se ligado nas confluências da agenda, mas podem contar comigo que eu volto, tá bom? Muito obrigado, Vice. Nós agradecemos. Estou presente. Beijão. Beijo. Que show. Vai lá, Éder. Então agora, né, eu vou chamar a minha colega de associação da ABA, a Isabel, para dar a falinha dela aí. Acho que tu leu também, né, Bel, o meu relatório, né? Claro, né? Então tu tá por dentro do assunto. Então passo a bola para ti. Deixa Te apresenta aí. Colocar o tempo, porque eu falo mais que nem a Fer, que está aqui, que é a mulher da cobra. Bom, primeiramente, agradecer muito o convite, né, de estar partilhando esse espaço, porque, enfim, na minha fala eu falo um pouquinho a respeito disso, porque eu acho que é fundamental esses diálogos, né, a Vivian já vem chamando a atenção há alguns anos, foi ela que fez a minha chave girar, e aí fez toda a diferença, mudou, né, depois que vira a chave. Mas agradeço muito o convite, e aí a gente trazer para dentro dos espaços, não só na perspectiva da pós-graduação, mas sim da graduação, né, tu está finalizando a tua graduação, então acho que isso é fundamental, né, para a construção do conhecimento agroecológico. Bom, eu sou Isabel Silva, como vocês podem ver, eu estou também no Rio Grande do Sul, dá para notar, né, dá para notar que eu estou no Rio Grande do Sul, mas hoje está calor, né, gente, porque ontem estava 3 graus, hoje está 10, então está o dobro, estamos quentinho hoje, né. Foi assim, é a relação, né? Tu olha, 10 gramas, ontem estava 3, tá bom, hoje tá bom. Eu estou em Soledade, na região do Planalto, e eu sou engenheira agrônoma, tenho mestrado em extensão rural, finalizei o doutorado em agronomia também, com uma tese na perspectiva da agroecologia, soberania alimentar e agroecologia política, e integro a Associação Brasileira de Agroecologia, e aí como tem vários colegas e colegas aqui, né, da ABA também, prestigiando o nosso querido Éder, e estou na condição, nesse período, de vice-presidenta, né, da região sul, que é, né, o esforço da gente tentar dialogar nessa perspectiva da agroecologia e construir os conhecimentos agroecológicos, né, entre a perspectiva da ciência, dos movimentos sociais, mas também a importância do diálogo campo-cidade. Eu acho que o trabalho do Éder, ele deslumbra muitas coisas, assim, que são fundamentais na agroecologia e que não se deram até o momento a devida atenção. E não se deram mesmo, porque o que a Catiúcia falou é verdade. A gente não tem, né? Eu sou branca. E aí, claro, eu peço desculpas porque eu vou falar do alto do meu privilégio branco. Por mais que eu tenha virado uma chave, quando eu olho uma tela em qualquer espaço, porque a chave foi virando mais quase no período da transição da pandemia, então agora a nossa comunicação é por telas, né? Eu printo a tela e eu comecei a guardar telas de evento. Eu comecei a ir para evento e eu conto, né? Eu conto quantas mulheres tem e quantas pessoas negras tem nos eventos, né? E não faço isso nem para indígenas ainda, porque mais, né, nesse horizonte. E aí os nossos espaços de agroecologia, infelizmente, seguem, e aí a Catiúcia trouxe isso, né? A gente vive um racismo estrutural. E as associações e os espaços, né, seja da agroecologia ou outros espaços, eles também não estão, infelizmente, salvos, né, a manter as estruturas do racismo estrutural. Mas a gente tem que dialogar com muita crítica, porque dessa perspectiva agroecológica, a gente está discutindo para uma outra sociedade. E aí a gente coloca em jogo os sistemas agroalimentares, coloca em jogo a forma de fazer política, né? E se a gente está fazendo isso, a gente tem que olhar e dizer quem são as pessoas que falam sobre isso. Não é mais admissível que a nossa base teórica siga, né, invisibilizando os conhecimentos tradicionais e os conhecimentos dos negros e das negras.
Então, esse trabalho do Éder, para nós, eu acho que ele é fundamental, e eu acho importante, a gente tem que dialogar depois internamente, né, de que a gente faça isso, a apresentação para dentro da aba, da nossa associação, né, para provocar também, né, as estruturas, né, porque a associação, para todos que não conhecem ainda, a Associação Brasileira de Agroecologia, ela é uma associação científica de agroecologia que surge em 2004, né, com essa intenção de discutir, né, para dentro dos institutos de pesquisa, para dentro das universidades, sempre, claro, em conexão, né, com a extensão, com a comunidade, mas, mesmo assim, às vezes a gente acaba mantendo essas estruturas, a gente escolhe manter as estruturas, né, porque é muito fácil eu fazer um discurso aqui, e aí depois a minha prática ser bem diferente. E é o que infelizmente acontece, né? Tanto não só nos espaços de agroecologia, mas também nos outros espaços políticos, né? E eu conversava muito com o Éder sobre isso, né? Tem as cotas. E aí a gente procura as pessoas negras para preencher as cotas. A gente procura as pessoas negras para falar sobre negritude. Eu quero falar sobre negros no espaço rural. Eu vou chamar um homem negro do espaço rural ou uma mulher negra do espaço rural. Tá, mas quem está chamando? Um homem branco que ocupa todos os espaços. E aí isso a gente chama atenção, eu chamo atenção agora, né? Coitada da Vivian, incomoda a Vivian, né? A Vivian é o saco, assim, de Vivian, olha o que está acontecendo, como é que eu me manifesto, né? Porque a gente, enquanto mulher e também feminista, né? A gente já tem aquela, é taxado, né? Ah, vem a feminista, né? Mas eu não sou mais somente feminista. Eu sou antirracista. A minha prática, ela é antirracista. E eu nem imaginava que ela era, que ela virou, na verdade, porque ela não era, né? Eu sempre fui uma pessoa que achava o racismo um absurdo, mas eu tinha práticas racistas. Eu não me dava conta porque é muito, né? A estrutura vai nos... E aí é dolorido, né? É muito dolorido a gente se dar conta disso, e é mais dolorido ainda quando a gente se dá conta, é você ver que os outros companheiros e companheiras brancas acham normal um ambiente, seja qual for, de formação, um ambiente político, não ter nenhuma pessoa negra. Você ter espaços que dialogam o território rural, dialogam o desenvolvimento rural no Brasil e não ter uma pessoa negra. E como é que a gente vai falar do rural do Brasil e do urbano também, sem pessoas negras? Mas daí, quando a gente pensa projetos de desenvolvimento, não esqueçam da cota, não esqueçam da equidade. Mas quem fez esse projeto? Quem faz o projeto para as pessoas morarem? Para as pessoas se desenvolverem? Né? São as pessoas brancas ainda. Eu tenho tentado, eu disse para a Vivian, eu queria, a gente estava conversando, né? Eu disse assim, eu não quero que seja autobiográfico a minha fala, mas eu não tenho como deixar de falar de o quanto isso me impacta hoje, né? E quanto isso de perceber, de chegar nos espaços e como isso as pessoas incomoda falar para as pessoas. As pessoas, os brancos se incomodam de serem chamados a atenção. E aí isso me deixa mais incomodada ainda, né? Teve um evento que eu participei que eu disse para a Vivi, eu não consegui dormir à noite, porque eu fiquei remoendo o evento madrugada dentro. Tipo assim, como é admissível para as pessoas que num espaço de formação política, né, que era um determinado evento sobre temas importantes do atual, né, do Brasil, ou que não fossem tão importantes do atual Brasil, mas que era um espaço de formação importante, não tivesse uma pessoa negra. Num país em que 50% da população é negra, mais de 50% da população é negra. Então, são incômodos que hoje eu trago na minha vida e que eu agradeço muito a Vivian que vai falar. Eu falo muito a Vivian porque realmente a Vivian... Eu disse, Vivian, como é que eu faço? O que eu tenho que ler? E aí, o primeiro livro que eu comprei está aqui, cadê? Eu viro para trás aqui, que é o da Djamila, é o primeiro livro que eu tenho, que foi o primeiro livro que eu comprei, mas agora eu comprei outro, só que por causa da doutorado eu não consegui ler, né, mas agora eu tenho, né, que o da Djamila é Lugar de Fala. Daí eu li, e aí eu dizia, Vivian, eu não posso falar, e a Vivian disse assim, então tu não leu direito, né? E aí eu fui lá e li de novo, né, eu disse, ah, tá, agora entendi.
entendi, né? Que não é, eu me eximi da fala, né? Ah, eu não posso falar, desculpa, eu sou branca, não posso. Não, eu tenho que falar que tá errado, eu tenho que falar, né? Essa é a minha função enquanto branca. Então, agora tem outros livros, né? Eu estava mostrando para a Vivian, né? Tem outros que eu tenho que continuar lendo, né? Da Djamila, né? Inclusive da Angela Davis, que logo lerei. Eu disse para a Vivian, como é que eu vou viver se com um pouco de teoria eu já sofro horrores, né? Então, mas é isso, né? Viver é se incomodar o tempo todo, a gente se incomodar porque é isso que move a gente. E o relatório do Éder, esse deslindamento dentro da faculdade, é para incomodar a gente mesmo. E não tem que ser uma leitura que seja, ai, que bom, Éder, que legal que você trouxe isso. É dizer, porra, Éder, fundamental isso. Né? E talvez tenha que dizer mais ainda, né, que a invisibilidade dos negros se dá pelos espaços de poderes dos brancos. Né? Porque é fácil eu manter o meu status quo, é fácil sempre eu querer falar, é sempre eu citar a mesma bibliografia, porque ela é mais fácil. Né? Então, hoje a gente tem N publicações, né? E por que isso não está na nossa grade? Porque alguém que faz a grade, que é branco, que é branca, não coloca essas leituras, não julga importante. Então, aqui, meus 10 minutos de nada. E eu acho que é fundamental por isso, eu agradeço muito, a gente vai seguir conversando na sequência, mas é um tema fundamental, e a gente tem dialogado isso, né, a Vivian talvez fale um pouquinho, mas depois a gente pode falar em outros momentos, né, é também trazer, para além da perspectiva da agroecologia no Brasil, também a gente tem feito alguns incômodos na agroecologia com as mulheres, né, na América Latina, que são outros espaços que a ABA tem ocupado, porque não é só o Brasil que tem povo negro, que é invisibilizado, né? Isso acontece em outros países, e aí tem outras pessoas que têm menos espaço de fala que a gente tem no Brasil, que os negros e as negras têm no Brasil. Então, esse tipo de movimentação, eu acho que ela é muito importante, né, para o movimento agroecológico, né, e para a gente discutir, né, onde estão os negros e as negras na agroecologia. E por que a gente sempre mantém os mesmos referenciais homens brancos nas nossas referências bibliográficas na agroecologia. Obrigado, Isabel, pelas palavras, né? E de imediato já eu vou passar para a Vivian aí, ela vai se apresentar também, né, Vivian? Passo a bola para ti. Boa noite a todas, todos, todes. Uma alegria poder ouvir Catiúcia e depois ouvir Isabel, inspirada pelo relatório do Éder, mas também inspirada por várias conversas que a gente já teve aqui no Quilombo. Eu já me sinto parte desse aquilombar que a gente sempre faz. Então, tentando complementar, eu sou Vivian, eu sou professora do Instituto Federal de São Paulo, eu sou uma mulher negra periférica, porque eu preciso me localizar na geografia. Então, eu sou uma mulher negra periférica da cidade de São Paulo. Eu sou mãe solo, eu sou engenheira agrônoma como formação de base, fiz um mestrado em agroecologia e desenvolvimento rural, e agora estou no caminho de um doutorado em ciências sociais pela Unicamp, e vejo muitas das minhas companheiras de caminhada aqui da ABA, do GT de Mulheres da ABA, uns companheiros da ABA aqui também, mas coloco que o que o Éder traz, tudo isso que a gente está falando, que é essencial e fundamental, só vai poder acontecer, só vai se materializar se a gente questionar o nosso conceito de agroecologia. O conceito de agroecologia que a gente está trabalhando na ABA, o conceito de agroecologia que a gente ensina para os nossos alunos e alunas, o conceito de agroecologia que coloca, que pratica ciência e movimento, mas cadê as pessoas? Cadê as opressões? Cadê as desigualdades? Cadê a diversidade? Se essa agroecologia não colocar uma pluralidade nesse processo, não vai ter como a gente usar outras filosofias para construir outros caminhos agroecológicos que não são divergentes, que não dividem a agroecologia, só fazem com que ela seja plural. Porque o caminho que a gente tem hoje de construção do conhecimento agroecológico, da ciência agroecologia, dos cursos de agroecologia,
é o caminho do colonizador. É o caminho eurocêntrico. Então, assim, como que a gente lida com essa diversidade sem achar que ela é uma diferença? Por que a gente não pode ter agroecologias? E o que o Éder traz é uma agroecologia própria das comunidades quilombolas a partir do que a Catiúcia falou, de um referencial de uma filosofia africana, ancestralmente africana, que se comunga com uma filosofia ancestralmente indígena nesse território aqui, que é o território da América Latina, que não tem esse nome, foi um nome dado pelo colonizador. Esse território aqui se chamava Abya Yala. Então, a gente começa a colocar esses indícios do colonizador dentro de uma proposta de transformação social que diz que é descolonial. Há uma contradição. A agroecologia vive uma contradição tremenda, só que o olhar calibrado dessa contradição bate em quem está na margem. Quem está ocupando os espaços de poder e os privilégios da reprodução dessa contradição não se incomoda. Por que eu vou me incomodar em pesquisar uma coisa que eu não sei se eu já tenho tudo pronto? E aí, eu, talvez numa certa crueldade, jogo para vocês aí do Sul como um dos grandes promotores desse conceito de agroecologia invisibilizante do resto do país, do resto da população. Inclusive, invisibilizante no mito de que no Sul não tem preto. É o que chega para nós aqui. No Sul não tem preto. E se não tem preto, não tem uma agroecologia negra. Se não tem indígena, não tem uma agroecologia indígena. É o que chega para nós aqui. Então, assim, o que a gente está questionando, e aí aqui de uma forma pedagógica, mas de uma forma realmente muito verdadeira, que eu acho que é isso que o Quilombo traz, né? Um rever, um repensar das nossas atitudes, dos fazeres, nossos sentidos de uma forma muito verdadeira e tranquila, é que não dá mais. Chegamos num limiar, num processo de destruição, tanto da agroecologia como da população negra, da população indígena, do território. A gente está vivendo um processo de destruição e de crise tão massivo que, se a gente não entender que os outros caminhos são fundamentais para a construção desse projeto de transformação social, a gente não vai morrer. Porque essa agroecologia eurocêntrica que a gente tem não responde à crise que a gente está vivendo. E o relatório do Éder traz isso. Traz isso mostrando N vezes as crises que a gente vem vivendo, inclusive a crise focada na questão racial, mas é uma crise social, e que a agroecologia não responde hoje a partir dessa base, desse conceito ciência, prática, movimento. Não responde. Né? Então, para vocês terem ideia, esse material que o Éder usou e que eu escrevi, que eu agradeço muito dele ter dialogado com ele, porque nunca os meus escritos foram trabalhados e dialogados por alguém, ele foi recusado na RBA, na Revista Brasileira de Agroecologia. Ele foi recusado. É esse artigo que foi recusado, que o Éder usou para construir o relatório dele. Quais as bases de recusa do artigo? São as bases da agroecologia eurocêntrica. A agroecologia não é um espaço hermeticamente fechado. Ele está permeado de todas as desigualdades que estão na nossa sociedade hoje. E aí essa coisa que a gente coloca como sendo um espaço harmônico, horizontal, poético, afetivo, alegre, ele é tudo isso e não é ao mesmo tempo. A gente vive essa contradição ao mesmo tempo. Porque não é que ele não é. Ele é e pode ser porque as bases de construção da agroecologia não são as bases de construção dessa sociedade eurocêntrica e colonial. Não são. Mas a gente pode consolidar essa base se a gente não mudar. E o Éder vem dizendo isso. Se a gente não considerar outros fatores na construção da agroecologia, a gente vai reproduzir o processo que a gente está combatendo hoje. E é muito louco pensar isso. É muito louco pensar que a gente vem reproduzindo práticas que podem se tornar estruturais dentro da agroecologia, como espaços onde não tem pessoas negras, espaços onde não tem mulheres, espaços onde não tem indígenas, espaços que não cabe a diversidade, que é a grande realidade dessa sociedade. Espaços heteronormativos. É isso. Essa sociedade elimina as pessoas num ponto que é de morte. O agro nos mata.
quando a gente quem não tem o comportamento padrão é assassinado ou tem que fugir do país, como aconteceu com agora a vereadora trans do Rio de Janeiro, né? A gente teve ontem uma série de reflexões sobre o genocídio negro, e é essa estrutura que a sociedade tem para eliminar a diversidade que não é diversidade. Para ela é diferença, e diferença a gente acaba. Mas a agroecologia reproduz isso em pequenas ações. É uma live onde não tem mulher, é um escrito onde não tem pessoas negras, é uma aula que trata só de referências americanas ou espanholas, e a gente vai consolidando esse processo até o ponto que não dá para voltar atrás. Então, assim, nós estamos vivendo um momento que é um momento chave, que a agroecologia a gente quer construir. Eu acho que o Éder dá um ótimo apontamento no relatório dele da agroecologia que as comunidades quilombolas querem construir. Mas eles não estão sozinhos, elas não estão sozinhas. O que nós, que estamos envolvidos com esse campo, estamos ofertando para a construção dessa diversidade? Então, eu deixo aqui, na minha fala, essa pergunta aí aberta para o debate, e quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Maravilhosa. Maravilhosa. E, Karina, posso dar uma fala, Karina? Agora, eu só queria dizer isso para ela. Ah, bom. Eu queria agradecer a Vivi. Eu vi que tem várias gente de todo o estado, né? Eu vou falar um pouco do contexto aqui do Sul, né? O contexto do Sul, a gente está em torno de 135 comunidades quilombolas aqui no Rio Grande do Sul. E ninguém sabe, né? Então, com várias práticas de cultivo, a gente tem o quilombola do Pampa, né, que fica na divisa do Uruguai, né, e ninguém sabe, né? Aqui tem umas lideranças que estão vendo esse encontro de Canguçu, que são umas lideranças que me acolheram também nessa luta, né, com o seu Dirico. Então, essa visibilidade que tem, sabe? Isso, desde pequeno, isso me incomoda muito, né? Então, eu entrei na academia, eu entrei na agroecologia por conta disso, sabe? Senão eu não estaria estudando, eu estaria fazendo outras coisas. Eu vejo que o meu povo, a gente fala uma palavra que é o roubo epistemológico, né, que o pessoal fala, né? Então tem esse roubo aí, essa apropriação cultural. Então isso aí eu não admito mais, sabe, quanto o meu povo. Então é o meu dever, né, é lutar por isso. Né? Então a minha luta sobre a agroecologia quilombola, né, é evidenciar meu povo. E o saber das ervas medicinais é indígena, né, é quilombola, né? Então isso aí ninguém fala na academia, né? Então é isso que eu queria frisar aí. Então tá aberto aí, quem quiser falar, contribuir, acho que a Karina que vai marcar o tempo aí, né, Karina, porque se tiver muitas falas, eu não sei quanto tempo a Karina achou ideal, né Karina? Aí tá aberto, eu não sei quem tá inscrito, que eu não consigo ver, não sei se o Rodrigo tá vendo aí, quem quiser falar, tá aberto aí, fazer uma contribuição. As professoras que estão aí assistindo também, a professora Kitty, a professora Adriana. Eu não sei o que a Kitty, a Adriana e o Guatimozinho acham. Sim, tem o professor Guatimozinho aí também, né? Eu acho interessante que haja o debate e depois falem no final. Mas também, se quiserem falar no início, no meio, é só se manifestar. Tá me ouvindo, Kitty? É que em alguma parte da cidade... Oi? Ah, tá ouvindo. É que faltou luz, né? Isso, daqui a pouco eu caí, eu vi na fala da Isabel, acho que foi no finzinho da fala da Isabel, mas depois eu conectou. Karina, só o seguinte, eu tenho um compromisso agora às 7 horas, né? Mas vocês podem ficar... A Adriana Fotoluz me mandou mensagem agora que não conseguiu. Mas vocês podem ficar, só aí eu vou ter que me retirar. Mas eu posso fazer uma falinha antes de vocês... Importante, claro. Importante. Tá bem, então. Então tá. Eu juro que eu vou ser breve, né? O Éder sabe que eu gosto de falar, tu também sabe que eu gosto de falar. Vai no teu tempo. Então, como representante da disciplina aqui de estágio e como uma professora do Éder, desde o primeiro ano até o último ano dele da universidade, que eu fui pegando ele ao longo do curso, né? Todos os anos, eu fico muito emocionada e muito feliz, né? De estar chegando ao fim dessa caminhada e saber que eu fiz parte dessa caminhada e que eu aprendi um monte com ele, né?
E essa roda de conversa, nossa, foi como a fala da Isabel, né? Vou fazer muita fala da Isabel. Eu, como uma pessoa branca aqui falando, né? Olha, para mim foi um grande aprendizado. Eu vim aprendendo muito com a própria Karina, com a Ju, com a Scarlett, né? Lá na educação do campo, eu aprendi muito. E agora, nesse debate, nossa, foi muito, muito, muito interessante. A fala da própria da Vivian dizendo aí, né, que a agroecologia é um pouquinho, são pequenos passos, mas que nós temos que realmente fazer, botar né, a negritude, os negros, mostrar, e como o Éder falou agora, né, a base vem lá dos quilombos, né, então, queria dar os parabéns, né, estou muito emocionada, muito feliz mesmo, de coração, meu querido, olha, né, então, eu só queria dizer, então, que, falar um pouquinho só mais da teoria, da disciplina. A disciplina de estágio, então, ela é composta pela nota da comissão de estágio, que no momento, né, nesse semestre, fazemos parte eu e a professora Adriana, que não conseguiu entrar, depois que faltou luz, e a nota do supervisor de estágio, né? A apresentação, como o Éder falou, ela não vale nota, mas ela é obrigatória, viu, Éder? Tinha que apresentar de qualquer maneira, tu tinha que fazer o que tu quisesse, uma roda de conversa, uma palestra, né? Mas a nota não está contida nesse debate, né? Na apresentação. Eu só queria dizer que tu foi considerado, obviamente, aprovado, né? Pelas notas. Tu quer que eu te diga a nota para todo mundo aqui? Não precisa. Acho que não é muito bom, né? Não pode dizer assim, professor. Como não é muito bom? Claro não, que é muito bom, sim. Não, né? Pode dizer assim, eu tô brincando. Então, tu foi considerado aprovado, né? Com a nota final de 9,2, tá? Lembrando, né, que a gente foi analisado, bom, tem ali que foi analisado, né? A parte do mas a parte escrita, sim. Mas eu queria te dar meus parabéns, estou muito feliz mesmo, emocionada mesmo de ter te acompanhado ao longo dessa tua trajetória, que foi uma trajetória muito linda, né? Eu sei bastante, né? Bastante não, um pouco do teu trabalho que tu vem desenvolvendo como liderança quilombola, né? Então, eu queria te dar meu parabéns. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui só para ver o debate, mas eu posso chegar um pouquinho atrasada no outro compromisso. Mas daqui a pouquinho eu vou ter que sair, tá bom, queridos? Bom debate para vocês. Muito obrigada a todos que estão aí, principalmente a Vivian, a Isabel, né, que falaram bastante, ai, fugiu o nome da outra moça que comentou antes, né? Me fugiu, então, mas parabéns a todos. A Catiúcia, né? Eu sei que ela não tá, que ela tinha uma aula, né? Mas né, depois falem para ela, tá? Então, a palavra é de vocês aí. Beijos. Beijo, querido, parabéns. Parabéns, Rodrigo. Beijo, Kit, a professora que faz a gente entender que precisa estudar, né? Essa é a professora que faz a gente entender que precisa estudar. E a gente fica grato no final do curso, né? Porque ela tem esse jeitinho diferente aí, mas a gente acaba entendendo a importância do ensino-aprendizado pela Kit. Então, vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Eu só quero falar, antes do Éder, que infelizmente, ou felizmente, eu acho que mais felizmente, nós tínhamos 50 e poucas pessoas, agora estamos com 48, e nesse dia, excepcionalmente, nós pedimos que as intervenções sejam de 2 minutos, porque não vamos poder, senão nós vamos terminar às 10 da noite. E aí, né... eu não sei, vocês podem só abrir o microfone e falar, e se der tumulto, por aqui, eu e o Éder, nós vamos intermediando, tá bem? Vamos lá, pessoal. Quem quiser falar, a Luana tá toda bonita. Posso, Karina? Pode, Marielda, vai lá. Então, boa noite, pessoas. Que 14 de maio muito relevante e lindo para mim, porque estar aqui com vocês
participando dessa discussão é algo que só o 14 de maio poderia me presentear. Então, vou ser rapidinha, né? Falando mais do meu local, assim, enquanto educadora, pedagoga, enfim, né, dessa área da educação, dizer que fiquei muito feliz com a fala da Catiúcia, e até coloquei ali no chat que a Catiúcia tem muito da raiz dos Ribeiro, porque ela é quase que a fotografia da Leandra, irmã do Éder, né? Então, fiquei muito feliz com a fala dela, fiquei muito gratificada com a fala da Isabel, porque é importante, Isabel, que pessoas não negras se posicionem da forma que tu te posicionaste na tua fala, né? É importante que tu faças isso que tu dissesses, né? Quer dizer, tu sabe o teu local de privilégio, né? E diante desse saber de privilégio, tu ecoa, né, a voz em nome de uma ação antirracista. E é dessas pessoas que nós, negros, também precisamos nessa nossa caminhada, né? De pessoas não negras que se coloquem, sim, como diz uma amiga minha aqui de Pelotas, aí a Sandra Lee, como os nossos escudos, né? E eu acho que quando tu faz uma fala dessa, num grupo, com um número de pessoas como tem aqui, né, nós já estamos sendo, né, abraçadas e contempladas, né, com uma outra visão, né, vinda de uma pessoa não negra que se coloca aí à nossa disposição também nessas lutas que nós viemos travando, né. E a Vivian, assim, a gente já se conhece um pouquinho, a gente já vem conversando aí em vários momentos, né, eu sei dessa questão que ela traz muito forte, né, com a questão da agroecologia, e sei que é aí uma negra nossa nessa frente de luta, e a gente sabe, sim, que esses espaços de associações, enfim, eles não são fáceis para nós, mais ainda, porque a gente sempre tem que derrubar muros, né? E muitas vezes estar à frente de algumas batalhas. Então, eu parabenizo vocês por demais, assim, pelas falas de vocês. O Éder, eu tenho um grande prazer, já vou dizer agora, né, Éder, no dia 21, até porque a Vivian falou isso na fala dela, falando de São Paulo, né, que não reconhecem os negros no Rio Grande do Sul, muito menos sabem se tem quilombola, mas o Éder e a Leandra, nós vamos estar fazendo uma viagem virtual lá para Campina Grande, Paraíba, né, falando para o povo de lá, agora no dia 21, porque o professor de lá que entrou em contato conosco disse que lá as pessoas ainda pensam que aqui no Rio Grande do Sul não existem negros e não existem quilombolas, né? Então, eu sei muito desse potencial que o Éder carrega, né? E conheço muito de perto essa luta dos quilombolas nossos aqui da região sul. E fico muito feliz pelo Éder estar aí apresentando esse trabalho dele, né? Porque, assim como ele disse, tem outras lideranças aqui assistindo, fortalece muito mais essa caminhada, e nós precisamos, sim, de mais negros dentro da academia, mesmo que digam que nós ainda não somos capazes de fazer ciência, nós estamos mostrando, sim, que nós somos capazes de fazer ciência e ir mais além. Então, Éder, parabéns e gratidão, Quilombo, por esse momento, né? Eu coloquei ali no chat também. Ganhei meu 14 de maio. Obrigada. Beijo. Quem vai querer falar? Boa noite, Kit. Obrigada pela presença. Alguém mais? Gente, boa noite. Olha só, as gurias, todo mundo falou, quando cada um fala um pedacinho de uma coisa que a gente pesquisa, né? A Isabel que pesquisa as imagens
Aonde eu entro, eu estou sempre pesquisando imagens. Entra no restaurante, quantos tem negros, aonde estão, como é que estão trabalhando e coisa e tal. Isso é uma pesquisa natural que eu faço, né? A Vivian falando da questão da agroecologia e das invisibilidades. Bom, gente, assim, ó, sobre invisibilidade, que foi uma dos meus temas de pesquisa, eu digo para vocês assim, ó, existe um documentário feito em Pelotas sobre as charqueadas, onde não existe nenhum negro e nem é citada a presença de um negro. É assim, ó, existe essa charqueada que ela é herança da nossa família, entendeu? E aí ela foi assim, ela foi construída pelo vento, deve de ter sido. Não é citado uma única presença negra. Tudo que existe naquela charqueada, naquele local, nessa fazenda, é fruto de herança familiar. Tá? Então, assim, vocês podem até acessar aí, vocês podem até procurar, que agora eu não lembro o nome. Tá? Com relação à ecologia, né, gente, o Boaventura fala alguma coisa do tipo ecologia dos saberes, né? E eu gosto muito do Boaventura, apesar de ser um homem branco e português, porque ele tem um pensamento muito próximo, muito parecido com Freire, muito africano, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode dizer uma coisa assim. Mas, com relação à ecologia, muitas das coisas que foram mortas, que foram omitidas, que foram invisibilizadas da cultura africana, por exemplo, a Semana Iorubá era composta só por 4 dias. Tá? Cada dia é em homenagem a um orixá. Eu não lembro se o primeiro era Xangô ou Ogum, eram 4 orixás. Bom, o que acontece? Com relação a isso, o ano Iorubá, ele começava metade do ano, junho, julho, e eram bem mais semanas, e se estendia até o outro ano, quando era levantada a questão das plantações e a homenagem ao povo da agricultura. Era outra constituição, tá? Outra constituição de pensar a agricultura, a ecologia, era outra forma de ver, né? E com o formato de calendário que nós temos, essas coisas todas são mortas e ficam invisibilizadas. Então, são outros tipos de saberes, são outras formas de ver a ecologia, como diz o Boaventura, né? E a gente vai perdendo, vai ficando invisibilizado pelos cantos. Mas tem pessoas como a Isabel que tá gritando e tentando mudar isso. Obrigada. Obrigada, Sandra Lee, sempre muito bom te ouvir. Agora é a nossa querida Luana. A Luana está desde o início, né? Nossa companheira. Vai lá, Lu. Oi, boa noite. Não, pode ir outras pessoas falando, que hoje eu vou ficar até o final, então às vezes alguém quer falar e precisa sair. Quem quiser, se inscreve aí. Pode falar. Sim. Nossa, muito bom sempre estar aqui com vocês. Salva a minha semana, assim, né? Esse encontro de sexta e o encontro de domingo com a Marielda, muito bom. Obrigada pela aula que vocês me deram, né? De ecologia, de lugar de fala também. Tinha outras pessoas que já tinham falado algumas vezes, assim, né? Mas quando a Isabel falou, eu falei assim, nossa, assim ficou, né, entendível. E a Vivian, na fala tão potente, né? Nossa, dá muito orgulho, muito amor, assim, de ouvir. Muito bom. Bom, eu tinha feito algumas anotações, assim, mas é mais dúvida mesmo. Mas que a Catiúcia tinha comentado alguns referenciais africanos, né? E aí eu queria saber se vocês têm nomes, assim, que a gente pode pesquisar, pode ir atrás para ler, para sugerir, para depois eu estudar um pouquinho mais, né? Coisa fofa, né? Então, as pedagogas aí tratem de responder, né? Então, a Vivian e a Marielda,
Eu não sei se Karina, eu também estou aprendendo nessa, inclusive, de trazer a Catiúcia de volta, para ela passar os referenciais e falar mais para a gente sobre isso. O Éder também, né, que estudou e no relatório dele vai lá dando os nomes dos referenciais. No relatório foi a Vivian. O Rodrigo, né? E se tiver mais alguma galera... Eu ia só dizer que eu acho que eu não sou a pessoa indicada para indicar algumas bibliografias nessa área da agroecologia, tá? Eu acho que a Vivian aí, o Éder, né, a Catiúcia, que vem trazendo algo novo, que é por dentro da filosofia, eu penso que tem essa condição melhor que eu, assim, né? Eu só quero me reportar a uma fala da Isabel, quando a Isabel falou dos referenciais, né? Dizer que Angela Davis, agora na última vez que esteve aqui no Brasil, ela disse que nós tínhamos que ler mais Lélia Gonzalez, né? Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro, né? Porque assim, ó, também quando se fala nessa questão feminista, né? E nas lógicas que se traz dentro dos espaços que nós estamos, Sueli Carneiro, ela desbravou muito, né? E a Lélia também tem uma contribuição, né, magnífica nessa área. Mas também quero te dizer, Isabel, assim, e aí, Luana, de repente eu posso também estar te contemplando, eu recebi agora de presente este livro que eu não conhecia, eu não sei se vocês conhecem, né? A Vivian indicou já, tem que estar na assim, lista. Ó, ele é maravilhoso, né? Dá para ler, depois eu posso estar passando aqui, Luana, esse referencial. Eu ganhei de presente agora em função do doutorado, mas faz a gente repensar a partir de grande parte das coisas que a gente conversou hoje aqui, né, que foram ditas aqui. Então, eu deixo essa dica, mas eu te passo depois, Luana. Eu tenho um texto, não é esse que o Éder usou, é um outro, em que tem vários apontamentos de diversos autores e autoras negros e negras, inclusive alguns que não sei por que não são usados, como Virginia Bicudo, né, que trabalhava com devir negro, a própria Marielle Almeida, que trabalha com os quilombos, ela tem uma tese linda, que ela trata o quilombo como espaço de afeto, mas ela também vai falando das disputas. Eu ganhei esse livro aqui, ó, depois eu mando um print lá no Quilombo, que é sobre o pensamento africano atual. E aí eu posso te mandar, Luana, se você quiser, porque ele tem vários autores e autoras que eu não vou dizer, elas estão aí, os escritos delas e deles estão aí. A gente simplesmente é barrado de acessar, cara. É um negócio muito... É louco de você pensar, porque estão aí escritos, né, de muito tempo e que não chegam. Não chegam. É um negócio muito... Essa estrutura do epistemicídio acadêmico da população não branca, porque para as indígenas, mesma coisa. Mas, ao mesmo tempo, a apropriação que tem do que serve, porque a galera se apropria muito. Gente, tá, vamos seguindo aqui. Eu queria só mostrar esse livro para a Luana, tá vendo, Luana? Esse livro aqui, para quem não leu, nós temos os professores que nos fazem estudar e os professores que nos fazem pensar, né? Que é a Elisa, que não está aqui, mas é ela que me emprestou esse livro. Levanta a Karina, que não está aparecendo. Tá vendo? Estão vendo? Esse livro eu vou poder passar, então, que vai contar a história dos negros que vieram para o Rio Grande do Sul e por quê. É uma choradeira total, assim. Todo o livro é de choro e tristeza, mas nós lemos de dupla, eu e a Adriana, e choramos muito, mas que vale a pena a leitura do João José Reis, Flávio dos Santos Gomes e Marcos de Carvalho. E aí a Vivian, porque a fala da Vivian é provocante, né? Tu gosta, né? Aí, eu só quero dizer uma coisinha tem mais uma provocação, e aí depois a Marielda, e isso. Então, a Vivian tem mais uma provocação para fazer e a Marielda está inscrita.
Beleza? Não, é bem rápido, eu já falei demais. A primeira coisa que eu vou falar para a Sandra é que eu acho, né, Sandra? Sempre um achismo meu. Se tu trabalha com fãs, primeiro, já tem você, né, que tá processando essas coisas. E Fansenon, o Aimee, eu acho que você nem precisa do Boaventura, que você dá conta sem ele. Olha, eu quero ler as suas coisas aí, tá na hora de colocar esses escritos para a gente ler. A questão assim que eu coloco mais no Boaventura é porque a gente diz que a agroecologia precisa ter uma perspectiva decolonial, nesse sentido de romper. Não é que a gente não possa construir com companheiros e companheiras que estão no norte global, não é isso. De forma alguma. A minha maior crítica com o Boaventura é que ele pouco leva outros com ele. Por que a Isabel está aqui? Porque ela anda de bonde. Ela constrói comigo, ela constrói com o Éder. O Boaventura não anda de bonde, ele anda sozinho. Essa é uma das minhas maiores... Ele poderia construir com a galera de Jacarezinho. Põe eles lá como coautor, sabe? Põe os caras para assinar os livros, publica as coisas deles também, chama eles para as mesas. Às vezes, nos espaços menos prestigiados, ele chama, como eu vi uma palestra dele que tinha uma galera do rap e tal. Mas quando o negócio é muito chiquetoso, inclusive a minha irmã estava lá, que ela está aqui, a gente ficava assim, mas gente, a gente já ouviu isso. Nossa, mas isso aí é tão Paulo Freire, mas isso aí é tão... E a gente associava com pessoas daqui, do nosso território. Eu concordo que o Paulo Freire era branco, mas ele construiu um método, ele pegou a prática e produziu um esforço imenso para produzir uma transformação social. Para mim, Boaventura traduz o que o povo faz. Posso estar sendo cruel, acato a minha crueldade, me coloco aqui para repensar, mas essa é a minha grande crítica com relação a essa coisa que nós brasileiros temos com esse homem. A gente tem um fascínio com ele, que ele escreve muito bem, ele bota nomes nos conceitos muito bem. Inclusive, ele foi acusado publicamente, se eu posso falar, que ele se apropriou de um conceito de uma companheira do Chile, do México, que a mulher veio e falou assim, não, quem cunhou isso fui eu. Ele teve que pedir desculpa em público. Se você jogar na internet, tá lá. Ele teve eu acho ótimo tu dizeres isso. Desculpa, porque ele se... Agora, ela teve coragem de dizer isso. Se ele fez com ela, será que é a primeira vez? Com certeza que não. Isso é uma rede para poder denunciar. Mas será que todo mundo tem essa rede para poder denunciar? Então, continua aqui, mas Sandra, quero ler suas coisas, viu? Por favor, coloca. Marielda. Obrigada. 2 minutos. Não, rapidinho, só para dizer nessa interveiro todo aí, dessa provocação da Vivian, né? Eu acho ótimo que isso, assim ótimo. Como diz, assim como nos diz Lélia Gonzalez, né? E a Lélia, nos escritos dela, ela faz muito disso. Ela traz para nós algumas autoras e alguns autores negros que são e foram invisibilizados historicamente. E eu acho que o processo nosso, a partir dessa provocação da Vivian, eu comecei agora a refletir. É nós trazermos, né, para dar visibilidade às escritas negras que nós temos, né? Eu também... Karina, Éder, Scarlett, um grupo bem grande aí, vivenciou esse momento que a Sandra trazia com o Boaventura de Souza Santos, né? Mas quero dizer que a gente reconhece que os nossos escritores e escritoras negras, historicamente, eles foram invisibilizados. E eu acho que esse é o processo que a gente tem que fazer, né, uma caminhada inversa. Quando a Vivian diz, eu tenho aqui um livro que traz várias escritas, barará, 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 a gente tem que começar a conhecer esses autores, né? Alguns nos chegam, como foi esse livro que eu apresentei, que eu não conhecia, gente, essa escritora, tá? Nos chegam e a gente às vezes nem conhece, assim, né? E tem nossos brasileiros, né?
depois que eu li essa parte da Lélia, eu fui começar a catar esses autores que ela citava ali no livro dela. Porque como eu, em pleno doutorado, não vou conhecer essas pessoas que falam e falam em harmonia com aquilo que eu sou e com aquilo que eu estou pensando em também produzir academicamente. Tem que buscar e tem que conhecer. E eu acho que nosso dever aqui é a gente estar podendo fazer essas trocas sim, né? Então, todos que têm, né, o conhecimento e têm em mãos algumas bibliografias, que a gente possa, Karine, era isso que eu queria dizer, tá podendo utilizar esse espaço também do Quilombo Literário para a gente estar se trocando, né, essas bibliografias, para que a gente também possa estar acessando, porque, de repente, uma bibliografia que a Vivian tem, que a Sandra tem, que a Isabel tem, eu não tenho, eu não conheço, e é legal a gente poder produzir também essa troca, era isso que eu queria dizer. Essas referências não chegam. Por exemplo, eu estou trabalhando com Paulina Chiziane. Tá? O livro que eu estou trabalhando, da Paulina, se tu for olhar, sai quase R$500. Tá? Ele não, e um outro que eu estou procurando, Por Quem Vibram os Tambores, não existe. Só existe na África. E eu estou tentando fazer um intercâmbio com um colega doutorando aqui, para ver se eu consigo. Tu não consegue. Por que a gente não tem? Porque eles não vêm para nós. Não tem disponibilidade. E aí, o pessoal meu conhecido que vai, por exemplo, estudar em Portugal, dali eles conseguem tudo que é livro que eles precisam, da parte da África, porque tem acesso. Aqui nós não temos. E existem muitos autores que a gente nem sonha, tá? Com eles, em vários campos de conhecimento, que a gente nem sonha sobre os trabalhos e o que eles escrevem. Por agora que a gente está. Por exemplo, Paulina Chiziane, no doutorado dentro das letras, eu sou a primeira pessoa a trabalhar. Então, nós temos aí Silva. Tá. Não, Karina, primeiro tá, acho que é a Fernanda ou a Ana. Depois tem o professor Eduardo. Acho que é a Fernanda primeiro, né? Então tá. Porque já tá ficando tarde já, pessoal, já é 7h38. O papo tá muito bom, mas então, o papo tá ótimo. Mas vamos tocar o barco aí, Fernanda. Fernanda, a Ana acabou saindo, ela estava se despedindo. Contigo, Fernanda. E depois o professor Eduardo, né? Tá, boa noite, então, a todas e todos. Primeiramente, eu queria dizer que participar desses espaços é sempre enriquecedor, né, para todo mundo, para eu me sinto super fascinada, né, de estar participando disso, de ter a possibilidade de participar disso, né, isso de fato é um privilégio, né, poder estar aqui compartilhando. Éder, eu quero dizer que eu quero muito ler teu trabalho, e mais uma vez, e aí em nome da ABA quero dizer que a gente está muito orgulhosas e orgulhosos disso, e que certamente o teu trabalho vai ser um referencial para uma coisa que a gente está querendo fazer agora, para ontem, que é de rediscutir os conceitos da aba que estão para lá de ultrapassados, né? Então, certamente, o teu trabalho, o trabalho da Vivian, né, a gente já colocou isso, né, são trabalhos que vão embasar e vão dar corpo para essas novas construções que a gente está trazendo para a nossa associação, entendendo justamente essa pluralidade que a Vivian falou, que a gente muito discursa e pouco pratica, né? Então, está na hora da gente sair dessa vala comum, né, do nosso conforto de branco, e dar voz de verdade para aquilo que a gente está acostumado, né, que a gente muito fala e pouco pratica, né? Então, participar desses espaços é realmente enriquecedor, poder conhecer novos referenciais, né, para estar embasando os nossos trabalhos, são sempre muito importantes. Mas eu queria só acrescentar uma coisa na minha
absoluta modéstia sobre, porque eu estou muito aquém da discussão, então eu só escuto, mas eu acho importante que tenha um detalhe em tudo isso, né? Não adianta nada a gente falar de novos referenciais, de ler, mas na hora do vamos ver, a gente continuar citando as mesmas pessoas, né? A gente precisa usar, a gente precisa enfrentar a ciência, né? Porque muitas vezes a gente é castrada pela própria ciência, né? Ah, não, a gente não vai citar porque essa pessoa não é conhecida, e para ir para tal revista, ou para ir fazer o efeito que eu preciso fazer, eu preciso ter os referenciais clássicos, né? E que nem são tão clássicos assim, né? Porque se a gente for citar clássicos, a gente vai citar clássicos, então, né? Mas, tem que ser as pessoas, mas por quê? Quem disse isso, né? E se a gente não começa a enfrentar essas coisas, a gente não vai tirar. E aí isso entra um pouco nessa discussão aí, que essa provocação da Vivian, né, com o Boaventura. Quantas e quantos, né, teóricos, né, intelectuais que a gente tem aqui na América Latina que deram base, né, para essa discussão da ecologia dos saberes que ele construiu, e que a gente poderia, e que são subvistos, né, são totalmente invisibilizados, né, e invisibilizadas. Então, são atitudes, né, militâncias nossas que a gente tem que começar a valorizar e colocar isso, né, como uma prática mesmo, militante, né, fazer o que a gente considera, e já que a gente está num ambiente acadêmico, né, é isso, né, então fazer a nossa prática militante também na ciência, né, a gente está discutindo ciência cidadã, o que é uma ciência cidadã e o que é uma ciência aberta, né, o que a gente busca nisso, né, qual é o nosso papel nisso? O nosso papel é dar visibilidade para essas pessoas, para esses autores, né, para as novas epistemologias, para outras epistemologias, e fazer com que isso seja uma prática diária, né, isso seja um debate diário, isso seja uma fonte de inspiração para as outras pessoas. E eu acho que ai, gente, eu estou até tremendo, eu estou morrendo de frio aqui. Esse é um espaço, eu acho que essas inspirações, né, vocês são inspirações para que a gente ouse, né? Então, a gente precisa, eu acho que a gente está num momento em que a gente precisa ousar muito mais, muito mais. E esse é o momento, e convido a todas e todos, né, para que a gente venha usar, construir novos conceitos, construir novos olhares para a ciência, novos olhares para as discussões, para as epistemologias, e, enfim, é isso. Obrigada. Merece. Guatimozinho, querido professor. Boa noite. Meu professor, mas... Eu ia até falar isso com o Éder. Em primeiro lugar, agradecer pela noite maravilhosa que tive desde o momento que entrei, agradecer o Éder pela disponibilidade aí, o Rodrigo pelo projeto, Karina por toda a condução. Eu tenho dito que a gente tem que treinar mais essas conduções acolhedoras, essa comunicação não violenta, a gente precisa receber melhor, e tenho tentado fazer isso na minha prática também, sobretudo neste momento que a gente está vivendo. Então, assim, parabéns, Éder, e pela escrita. Eu vou ler o relatório de estágio do Éder, eu não li, porque só tem acesso a ele quem avalia ou quem está participando dessa, né, agora está ali público, eu vou querer ler. Assim, o que eu li, porque eu sou professor de uma outra disciplina que o Éder também está fazendo, que é de TCC, e aí, assim, ó, quando eu li o sumário, e aí eu vou ler para vocês, assim, é spoiler, que vai ser só daqui a uns dias, mas eu vou ler, aí vem assim, introdução, as folhas de açaim e o histórico da agroecologia no RS, as 4 pedras de Xangô, fortalecimento de políticas públicas, a matriz afroagroecológica, os canteiros de Ansan como percurso metodológico, um solo rico em axé, conclusão e referências bibliográficas. E aí, quando eu li isso, eu me arrepiei de novo de ler. Porque é muito bonito, e e aí as falas da Vivian são sempre muito fortes, né? Porque é isso, assim, é uma discussão que dentro da agroecologia ela não aparece, né? Ela está invisibilizada. Não é que ela não aparece, mas ela está invisibilizada. Está sendo invisibilizada o tempo todo. Porque as nossas matrizes da agroecologia, elas são brancas, a maior parte, podem ser da América Latina, como Altieri, mas ainda assim é branco e machista, né? São espanholas, como Guzmán, são
E aí, onde que tá essa relação? E gosto da proposta da gente fazer essa discussão dentro da aba e da gente peitar essa discussão, né? Eu também, ao longo do tempo, tenho, sobretudo em espaço que discute raça, tenho exercitado essa construção branca de ficar calado, que a gente que é branco, normalmente se espera que a gente pode falar e as pessoas aceitam ouvir o que o homem branco fala. Então, eu tenho tentado sempre ficar calado nesse espaço, resolvi falar só nesse final, né, porque, enfim, é mais pela relação com a história do Éder também. O pessoal falou de livro, eu estou lendo e estou me apanhando bastante na leitura do Mbembe, que é a Crítica da Razão Negra, que, assim, e aí, né, nele eu conheci Fanon e conheci Quilombo, assim, mas, e assim, eu só vim nesse encontro do Quilombo Literário, quis vir em vários, mas estou, né, bastante atarefado de um monte de coisa, mas, né, meia culpa seja feita, mas, assim, uma coisa que eu acho que seria interessante, assim, aí como ideia, né, estou vindo no primeiro encontro, mas como só dando ideia mesmo, da gente pensar em discutir algum, né, todo mundo falou de livros, mas fazer uma discussão coletiva de alguns livros, ou de alguns, tipo, ler um livro do início ao fim, discuti-lo, né, eu sei que esse do Mbembe mesmo tem um grupo lá do Rio de Janeiro que está fazendo isso, ou que fez isso, né, e vai discutindo capítulo a capítulo, para ajudar mesmo, que são discussões complexas, né, tipo, às vezes eu estou lendo ele e falo, nossa, que livro fantástico, e aí minha esposa está do lado e pergunta, e aí, por quê? Eu falei, não, é tão complexo que eu não consigo nem anunciar o que eu estou entendendo aqui, sabe, assim, é nessas relações, assim, mas é isso, eu acho que a gente, e aí, de repente, estudando junto, trabalhando junto, a gente consegue chegar e ver coisas que, às vezes, sozinho a gente não vê. Mas convido a todos, se o Éder não convidar, já deixo convidado para a defesa do TCC dele, que vai ser daqui a alguns dias. E aí, Éder, você pode parar de me chamar de professor, que daqui a uns 4 dias você é meu colega, né? Então, é isso. E quero muito acreditar, em algum momento muito próximo, que a gente possa ter um professor negro em São Lourenço do Sul, no curso de agroecologia, dando aula, falando das suas ancestralidades, e discutir isso. Eu falo assim, a gente discute metodologia científica a partir de um viés europeu e branco. Então, como que a gente discute ciência se a gente trabalha a metodologia científica a partir desse viés, né? Então, bom, precisamos rediscutir nossas bases acadêmicas, inclusive. Mas é isso. Agradecido de novo pelo acolhimento, pelas provocações, e seguimos juntos. Éder, é tu agora que vai falar isso? Não sei, Karina. Tá na finaleira? Como é que tá? Tu que é a chefa, né? A gente fala. Muito bem. Não, é Giovana. Giovana, e depois. Desculpa. Acho que o Éder pode falar. A Giovana saiu? Não, tô aqui. Vai lá, Giovana. Tudo bem, garota? Tudo bem. Eu sou de Recife, né? Eu recebi aí por um grupo que a Vivian passou essa atividade de hoje. E, assim, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu peguei mais referência bibliográfica, que eu acho que a Isabel coloca, eu acho que é muito importante, eu acho que para os não negros, né, assim, os que, acho que todas as coisas, todo mundo tem que conhecer a diversidade que tem, e a gente na agroecologia, a gente fala de diversidade de semente, diversidade de técnica, diversidade, mas não bota diversidade de gente. E aí, dentro dessa perspectiva, assim, eu queria registrar essa coisa, assim, do meu respeito que eu tenho por a Vivian, porque há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, em maio do ano passado, eu participei de uma live que ela fez, e eu digo assim, eu nunca li, eu tenho 47 anos, já tenho um certo tempo de vida, eu nunca li tanto sobre a questão racial do que no último ano. E eu acho que isso deveu à Vivian, porque eu acho que tem a ver com a questão do acúmulo teórico, mas também de sentir a coisa visceralmente. Eu acho que Vivian passa essa potência porque é isso, é o acúmulo da teoria com o sentimento, a vivência, a dificuldade que ela vivenciou no Enfrenta Academia, dentro da agroecologia, de ser a minoria da minoria da minoria em qualquer um desses espaços. Então, eu acho que é muito importante. Então, eu acho que importante, fulano, Helena, mas é muito importante que a gente, todo mundo brigue, que está nesses espaços, que brigue justamente para que essas pessoas elas não estejam só nos debates raciais, mas no conjunto dos debates, porque
essa chavezinha que vira, né, que a Isabel colocou, ela vai virar pelo conhecimento teórico, mas principalmente pela junção dessa coisa do coração e do intelecto, né? Essa união dessas duas coisas é que faz com que tenha essa chavezinha virada, né? Então, era só esse registro que eu queria deixar, que eu acho que é muito... Já peguei aqui, Paulina Chiziane. Eu nunca tinha ouvido falar, veja só. E agora eu estou cheio de bibliografia mais para ler, inclusive o relatório de Helder. Então, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que trabalhar pela essa diversidade de pessoas, né, de histórias de vida também. Então, muito grata pela atividade de hoje. Eu quero só falar uma coisinha, vai dar 1 minuto, que aqui está o garoto que fez essa arte aí para o Éder, né? Nosso querido Éder. E quero dizer assim, ó, que eu não sei o que vai ser da minha vida a partir do dia que o Éder apresentar o TCC e sair da FURG, porque o Éder é o nosso porto seguro, mas que o mundo ganha um negro e quilombola, e o Éder é um filho da mãe, né? O Éder é um filho da mãe, de uma mãe quilombola, que nos orgulha muito, e dizer que a gente fez com todo prazer e amor desse querido, do nosso coração. Eu não vou falar mais, porque senão eu vou chorar, mas eu queria mostrar aqui esse próximo quilombola que está entrando na universidade, dizer da participação do Vicente aí, que a maioria já conhece, né, que não pode sem participar desse quilombo literário, e deixar a palavra, então, com o Éder. Eu não sei se a Adriana conseguiu voltar, mas eu acho que não. E aí, acho que vamos nos encaminhando para o final. O que vocês acham? E agradecer por tudo. E deixar com o Éder e com o Rodrigo aí, para estar finalizando esse nosso encontro de hoje. Obrigado, Karina, né? Eu sempre falo, tá? Aí tá minhas companheiras de movimento estão aí, a Tatiana e a Elisângela, né? Eu sempre falo, assim, quando eu falo que a gente, pretos e pretas, a gente está em território hostil, né? O Brasil sempre foi um território hostil para nós. Então, é falácia dizer que mesmo a gente teve 13 anos de governo progressista do Lula, eu agradeço muito ao governo Lula. Eu sempre falo, né, que não adianta méritos se não tiver oportunidade, né? Então, os quilombos tiveram essa visibilidade, foi no governo Lula, né? Que é através dele que chegou às políticas públicas. Então, a gente tem que falar sempre. Eu acho que as pessoas elas estão se esquecendo disso, né? Hoje eu estou aqui na FURG, num campus, né, que foi através de políticas públicas do governo Lula. Senão eu não ia conhecer o professor Eduardo, eu ia conhecer alguns só daqui, outros não ia conhecer, né? E me entristece ver alguns colegas, eles não enxergam isso, até professores, né, que não enxergam isso, né? Eles não sabem o lugar onde estão, por que estão ali, né? Então eu sempre falo, tudo que a reunião eu falo, eu sou lulista, né, sou dilmista, eu sou petista, né? Então é o meu dever falar isso, sabe? É o meu dever falar isso, sabe? Porque não adianta méritos se tem oportunidade. Essa é a clássica, né? Eu estou num território muito difícil, né? Que é o Rio Grande do Sul, que o pessoal fala muito, né? Eu estou num lugar em Pelotas que tem várias etnias. Tem italiano e japonês e francês. Tem de tudo aqui, sabe? A gente está num território que a gente conhece o sotaque, né? Do italiano, ou do alemão, ou do francês, ou do japonês. Eu estou num território que tem mais de 45 comunidades quilombolas, né? Então são várias línguas que vieram para cá, a africana. Esse meu jeito de falar aqui é de um lugar da África. O jeito da Marielda falar é de um lugar da África. E ninguém nota isso, né? O pessoal nota o sotaque do alemão ou do italiano, mas não nota, né, o meu jeito de falar, que é um jeito que vem do meus antepassados africanos. Isso aí é fato, né? Então, a agroecologia quilombola, para mim, na verdade, a agroecologia é o nome que deram, né? Mas as práticas, né, que nos quilombos a gente faz práticas, né, agroecológicas que vieram para cá com os africanos, né? Então, eu agradeço de coração, assim, o meu TCC eu coloquei um pouco do candomblé e ubanda, né? Porque a gente que é quilombola, a gente tem essas práticas, né, de cultivo, né? Que a gente usa os orixás, né, para cultivar, até mesmo para a proteção do nosso cultivo, que não é falado nos escritos, né, que não está documentado.
Então, isso eu falo no meu TCC, que vai ser dia 18, às 9h30 da manhã. Quem estiver por aí, quiser escutar um pouco da fala lá do solo rico em axé, né professor? É um prazer. E queria agradecer demais a todos, sabe? E uma coisa que eu queria comentar, que a Vivian não comentou, a Vivian me pediu se eu desse para ela uma entrevista, né? Que ela estava estudando numa universidade lá dos Estados Unidos, né? Viu uma pós-graduação em Harvard, né? Pô, eu falei, vou dar, né? Só que eu não acreditei em mim mesmo, né? E nem a dona Sônia lá de Pernambuco, né? Aí a Vivian, não, o meu artigo ele foi selecionado, né? Ele ficou entre os 5 de 280, e ela foi a primeira colocada, né? Com o meu depoimento lá em Harvard, que é uma universidade que todo mundo conhece de ponta no mundo. Então, o artigo da Vivian ficou em primeiro, com o relato meu aqui do Sul, da dona Sônia lá em Pernambuco, né? Então, esse é o nosso papel, sabe? O que eu falei, eu não aprendi sozinho. Foi a minha avó, né, que faleceu com 100 anos, meu tio, que me ensinaram tudo que eu pude falar para a Vivian, né? Então, era só isso que eu queria acrescentar e agradecer a todos e passo para o Rodrigo a bola aí. Só que agora a gente vai ter que ir lá para apresentar isso, viu? Porque a gente vai para lá para apresentar o trabalho e ele tem que comer. Que coisa boa, hein? Eu vou ir junto na mala, não quero saber. Cadê o Rodrigo? Caiu? Sumiu? Rodrigo. Será que ele tá aí? Caiu, tá tentando entrar. Vai lá, Rô. E caiu. Agora caiu o outro. Caiu. Super caiu. Posso fazer um convite rapidinho? Eu juro que é muito rápido. Vai lá, Fê. E, por favor, convido a todas e todos aqui para a gente revolucionar a agroecologia brasileira e que todas e todos se associem à Associação Brasileira de Agroecologia e venham conosco. Não, eu estou falando muito sério, gente. Venham conosco construir as novas agroecologias, entendeu? Vamos construir as novas agroecologias. A gente precisa. Nós precisamos de mentes, de outras mentes, de outros olhares, de outros lugares para construir a aba. A aba é plural, a gente quer a aba plural, isso é o que a gente quer em essência. Então, convido a todas e todos, por favor, venham construir a aba conosco. Fê, só um pouquinho antes do Rodrigo falar, que uma questão que o Éder colocou no relatório dele, e eu coloquei na minha tese, a Fernanda me chamou a atenção, é aquilo que a gente diz que, isso não é na nossa área, e tu fala isso ali, né, que é essa questão desse espaço que tu tá, literário, não tem muita relação com a agroecologia, tem toda a relação. Eu acho que esse pensamento acadêmico das caixinhas que separou, né? Mas tem toda a relação, né? E pensar, eu fiquei pensando nisso, acabou passando agora com a Fernanda, falou assim, venham para a aba agroecologia, porque a aba não é só um espaço das ciências agrárias, nunca deveria ter sido só com essa perspectiva, né? Infelizmente está sendo desconstruída ao longo do caminho. A gente agradece muito as pessoas que construíram essa perspectiva até aqui, mas daqui para frente a gente está construindo uma outra perspectiva. Então a gente conta com todos e todas vocês. Obrigada, Isabel. Rodrigo. Voltou ou não voltou? Será? Voltei. Não, porque eu estou em várias contas aqui, o computador já está, né, já está dando sinais de cansaço, né? Ainda bem que a gente está no fim do semestre. Não vai ter muito que descansar agora, né, com a coisa toda do jeito que está. O semestre está bagunçado e tal, né? Mas a gente vai ter aí um pouquinho de fôlego, pelo menos. Gente, não tem mais o que falar. Eu acho que muita coisa já foi dita, né? Tem muito para se discutir, mas também vamos respeitar o tempo que a gente ocupou de forma, assim, com muita qualidade, né? Eu acho que o principal, assim, é exercer esse poder de escuta, conseguir aprender muito. E cada vez mais a gente vai processando as coisas aos poucos, né? Depois vai estabelecendo as relações nos próximos encontros, nas próximas leituras. Muita coisa daqui, né, a gente leva, né, pro restante aí, né, para os próximos passos que a gente vai dar, e tenho certeza que a gente vai se encontrar bastante. Adoro a ideia que o professor Guatimozinho falou ali, né, da gente se encontrar também para discutir, mas com uma perspectiva de grupo de estudo. A gente está, de alguma forma, recém começando,
com essa proposta que é cultural, de fato, né? O Quilombo Literário, ele vem com uma ideia, assim, de atividade cultural e não de grupo de estudo, né? Mas automaticamente a gente vai estabelecendo as relações, né? A gente também não quer, assim como a gente luta por essa descompartimentação, como eu coloquei ali, né, do saber, da nossa atuação acadêmica e tudo, né? De não ficar se pensando dentro das caixinhas mesmo, né, como a gente diz. Então, o Quilombo, ele já ousa justamente assim, ir para muito além das letras, não ser um projeto de dentro das letras. Mas o primeiro passo foi esse, assim, de pensar em vivências literárias mesmo, né? A partir daí a gente vai se relacionar, vai falar sobre o mundo, vai falar sobre as experiências, né, individuais e coletivas, vai aprender com isso, mas não era aquele enfoque, assim, de estudo mais acadêmico, mas a gente sente essa necessidade também, tanto que o nome é Roda de Leitura e Resistências, no sentido, assim, que eu pretendia já propor, assim, em algum momento isso já se torna inevitável, acho que a partir de agora ficou ainda mais evidente que a gente precisa ir também para os textos teóricos. É uma coisa que a gente fez, né, Karina e Éder, a gente fazia o semestre passado, principalmente, um encontro literário, assim, totalmente literário, com discussão, e na semana seguinte um encontro para leitura e discussão de textos críticos e teóricos, né? Daí era só entre nós, da equipe, digamos. Acho que tem que ampliar mesmo, a gente tem que fazer. E aí esse semestre a gente decidiu fazer semestral, né? Desculpa, decidiu fazer semanal os encontros do Quilombo, e aí meio que tirou esse espaço, ou integrou as duas coisas, né? E aí, bom, gente, assim, é muito legal, assim, para mim é o máximo poder estar saindo das letras, né, e compartilhando e aprendendo, e a gente faz essa questão aí transdisciplinar, que também é indisciplinar, né, dentro da lógica vigente que a gente tem. Então é isso, é transgredir também a partir do trans ou interdisciplinar. Valeu, gente, um abração para todos e muito obrigado pelo público que a gente teve hoje, né? Hoje a gente bateu aí o recorde, o Éder está de parabéns. A gente ainda vai processar isso, vai digerir ainda. Nós estamos, né, Rodrigo? Ele está no auge da loucura, que ainda tem a defesa, que daí sim é com banca, coisa toda, né? Já é quarta, não? Quarta que vem, acho. É terça. Terça, ok, beleza. Mas tá de boas, como diz o meu filho, tá de boas, pai, tá de boas. Eu só vou falar ali para o pessoal que quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, para sempre ser informado do endereço, colocar o número do telefone ali, com um código de área, que daí a gente inclui no grupo e vai sabendo de todas as atividades que vão rolando. No formulário a gente recupera lá depois, tá? Quem colocou no formulário, a princípio, a gente manda uma mensagem convidando, com o link porque às vezes a pessoa preenche lá no formulário, mas não entendeu direito. A gente não sabe se ela realmente quer ou não participar. Mas a gente manda uma mensagem para todo mundo. Colocando o número e pedindo para ter grupo de estudo de Alô, Rodrigo. Beleza. Tá, mas... É isso aí. Um beijo. Essas mulheres maravilhosas, esses homens queridos do meu coração. Tá? Um bom fim de... Vamos tomar nossa cerveja, comer nosso churrasco. Vivam só te esperando para o churras. Vai demorar não, deixa só vir a vacina que eu vou baixar aí. Vocês vão ver, vocês vão ter que me aturar. Eu quero ler o trabalho do Éder. Vai ver, tá sim, dona Sônia, eu vou colocar aí no nosso grupo ali, isso, para a senhora. Beijo, gente linda. Até mais. Tchau, pessoal, obrigado. Até sexta que vem, às 18 horas.